Que bom estar aqui depois de algum tempo para voltar a trocar ideias com vocês. Hoje eu trago um assunto que me angustia a beça, porque eu já falei muito aqui sobre solitude, sobre estar feliz sozinho, se sentir feliz sozinho, completo, sem precisar de outra pessoa para que a gente se sinta realizado, né? Mas hoje eu quero falar da solidão, aquela solidão endêmica, aquela solidão que está preocupando todo o planeta, né? A Coreia, o Japão, a Europa, o Brasil, né? Então, eu queria falar dessa solidão. E eu queria pensar junto, porque claro que existem diversos fatores a serem atribuídos a essa epidemia de solidão. Um deles, é claro, as pessoas estão vivendo mais, então a solidão dos idosos é uma coisa de meter medo, né? Isso é uma solução que a gente conta com o poder público também para ajudar, porque a gente tem que cuidar da nossa sociedade. Os idosos são mais frágeis e ao mesmo tempo estão ficando mais sozinhos, até porque estão vivendo mais. Não basta achar o elixir da juventude ou o elixir da longevidade e não cuidar das pessoas depois que elas envelhecem vivas, né? Ficam vivas até 90, 100 anos, a gente tem que cuidar. Essa solidão sempre me angustiou, mas não é só dela que eu falo. Eu tenho uma sensação muito ruim de que nós todos estamos... A gente está dentro de um episódio de Black Mirror e a gente está meio anestesiado. A gente não tem muita percepção do que está acontecendo com a gente. Por exemplo, a gente está vendo uma tsunami gigante vir, que vai mudar tudo, que é a inteligência artificial generativa, os robôs humanoides e tudo mais que está vindo por aí. A gente sabe, quem não sabe tem que acordar para saber, que o mundo está mudando profundamente. As relações de trabalho vão mudar profundamente, tudo está mudando profundamente. E a gente está meio apático, a gente está meio assim... Eu atribuo o que a gente sente hoje a uma anestesia, está todo mundo meio anestesiado, meio... Gente, né, a gente não sabe muito o que está acontecendo. A gente está flutuando nesse planeta. E aí eu venho para as relações humanas, né? Que depois das tecnologias e da vida digital mudaram muito. No South by Southwest de 2025, que é um encontro que acontece no Texas anualmente, sobre inovação, criatividade, tecnologias, enfim. Uma psicoterapeuta chamada Esther Perel, acho que é assim que se fala, ela falou muito de uma intimidade artificial. E eu parei para pensar que é exatamente isso. A gente hoje cultiva intimidades artificiais com as pessoas, porque a gente não está mais 100% entregue a ninguém quando a gente está interagindo com uma pessoa. Pode ser um familiar, pode ser uma pessoa, um colega de trabalho, pode ser um parceiro, uma parceira, pode ser um vínculo amoroso, um vínculo social, um vínculo familiar, um vínculo de trabalho, mas a gente nunca está 100%. Reparem bem, não é só porque o celular está na mesa do restaurante, não é só porque o celular está espalhado na festa, está tendo uma festa de família e tem um monte de celular espalhado na mesa do bolo, não. É quando a gente está interagindo com uma pessoa, a gente está se relacionando com uma pessoa e se a coisa incomodar muito, ou a gente não quiser aprofundar, ou a gente quiser ter um respiro daquela fricção emocional, eu já vou falar por que eu falei fricção, a gente usa isso aqui, a gente vai pro celular, né? Então, na verdade verdadeira, a gente tem hoje um problema muito sério de entrega. Se entregar a relações humanas hoje tá muito difícil. Ter a atenção toda voltada para aquela pessoa, para aquela relação, também tá impossível, né? Na economia da atenção, a gente divide a nossa atenção entre um monte de coisas e a maioria delas está aqui. Isso torna as relações e a intimidade muito diferentes, muito esquisitas. Isso afeta demais a nossa psique, isso afeta demais a nossa inteligência emocional, isso afeta demais o nosso equilíbrio e a nossa saúde mental. E aí, quando eu falei de fricção, eu disse que eu ia explicar por quê. Eu vou explicar para vocês agora. Na verdade, tem um cara que é diretor de design, VP de design da Microsoft, que ele falou que a vida digital hoje, ela está tirando a nossa fricção. Ou seja, a gente está perdendo de vivenciar coisas reais, experiências, né? A gente está digital demais. Então, eu gostei muito desse termo. Então, a gente perde a fricção. No que a gente perde essa fricção, a gente, na verdade, está perdendo também a capacidade de se relacionar humanamente. Basta dizer que as relações hoje, elas têm muitos rótulos, né? Inúmeros rótulos, mas, na verdade, elas têm uma dificuldade muito grande de se concretizar.
As pessoas entram, por exemplo, em aplicativos de paquera, de namoro, e quando eu falo aqui, eu não falo de tudo que eu vivi, não. Eu falo do que eu vivi também, mas eu falo do que eu observo, do que me é mostrado pelas próprias redes, né? E as coisas, às vezes, não saem da abstração, elas não vão para o concreto. As pessoas dão match, aí elas falam alguma coisa, aí daqui a pouco, se não se encontrar em 24, 48 horas, as pessoas não se movimentam muito, desistem, a coisa não anda, e isso vale até pro presencial. Às vezes uma pessoa conhece a outra no presencial, mas, na verdade, ela não anda muito. Ela começa a seguir no Instagram, ela curte uma coisa, ela curte outra, mas as coisas não estão muito saindo da esfera digital, da esfera da abstração. Então eu adorei essa ideia da falta de fricção, né? E aí, lendo um texto do Ronaldo Lemos para a Academia Brasileira de Letras, onde ele fala de solidão, ele fala do terceiro lugar que foi criado pelo sociólogo Ray Oldenburg, no livro que chama The Great Good Place, que ele lançou em 89, e o Ronaldo fala desse declínio desse terceiro lugar. E me fez pensar muito que o primeiro lugar da gente é a casa. Casa, seja com família, marido, namorado, mas é a casa. O segundo lugar é o trabalho, né? É onde a gente produz. E o terceiro lugar é onde a gente cria tecido social. É um espaço informal, é um espaço neutro, é um espaço onde a gente interage, onde a gente socializa, relaxa. Esse é o terceiro lugar. E esse declínio é muito claro por conta das redes sociais, não só, tá? Mas muito por conta da gente estar muito nas redes sociais, a gente estar muito no celular, a gente abriu mão desse terceiro lugar. E isso é muito sério, porque é no terceiro lugar que a vida acontece. É no terceiro lugar que a gente é a gente, da maneira mais autêntica que pode ser, né? Então, assim, a solidão começa daí. Você abre mão do terceiro lugar, você abre mão das relações de trabalho, muitas vezes você trabalha de forma solitária, você se contenta com isso aqui, você está viciado nisso daqui, não percebe, anestesia total, não vê nem o que está acontecendo com você, não vê nem que o celular vai te apresentando um monte de coisa que você não quer, vai te entubando um monte de coisa que você não precisa. E a vida tá passando, e o tempo tá passando. E paradoxalmente você tá buscando ficar mais jovem, tá buscando viver mais. E viver mais pra quê? Pra estar mais aqui. E esse terceiro lugar? Eu sei que tem outros fatores, né? Para que o terceiro lugar esteja em declínio. Às vezes a falta de estruturas urbanísticas adequadas, infraestrutura, segurança. O terceiro lugar é um terceiro lugar idealmente que te impulsiona ao consumo. Então não é só restaurante, não é só café, tem que ser parque, lugares para ler, praia, enfim, é isso. Esse declínio, ele é um sintoma muito grave da solidão que a gente está vivendo. Então eu vou continuar esse assunto depois, eu trouxe essa primeira reflexão para a gente pensar juntos, tá? E em breve eu volto falando mais de solidão, porque eu acho que a gente precisa falar nisso. Beijo e até a próxima.